Olá, eu sou a Aline Egger, a mãe bilíngue, e hoje estou aqui de novo no quarto do Lucas para contar para vocês um pouquinho do porquê que eu escolhi criar o Lucas bilíngue e porquê que eu fiz o meu marido embarcar, né, nesse desafio, né? O Lucas é o nosso primeiro filho, então a maternidade em si, né, a paternidade em si é uma caixinha de surpresas. A gente não é preparado para isso. Tem milhões de desafios e tem muitas escolhas e decisões que a gente tem que fazer, né? Então quando a gente tá grávida, nos perguntam milhões de coisas. Vai amamentar? Não vai amamentar? Vai dormir no teu quarto? Vai dormir no quarto? Então são milhões de dúvidas que a gente tem. E eu dizia que eu não queria afirmar nada, né? Porque eu podia voltar atrás e podia mudar de ideia, então eu não queria dizer, apaguei a língua, estou mudando de ideia. Mas eu tinha uma certeza, e essa uma certeza era que eu queria criar o Lucas bilíngue, né? O legal é que meu marido conhecia, né, um casal de amigos nossos que também criava seus filhos bilíngues. Então ele confiava muito em mim, confia muito em mim nessa parte, né, que é o meu estudo, o meu conhecimento. Então ele topou. E juro assim que eu pensei que talvez ele ia desistir logo no início, mas foi bem pelo contrário, assim. Então eu fico muito feliz de ter um parceiro que topa comigo esse desafio. Então essa era a única certeza que eu tinha, né? Já tinha lido muito sobre os benefícios de bilinguismo, o quanto que isso era bom para a criança e que desde bebê já conseguia discernir, né, diferenciar as duas línguas. Então eu sabia bastante coisa, já dava aula de bilinguismo na universidade, então foi só uma questão de colocar em prática, né? E acho que é importante dizer, Aline, mas você tá criando ele bilíngue porque tu é professora. E né? Nem todos os professores de inglês criam seus filhos bilíngues, né? Então, assim, se eu conheço 30 professoras de inglês, eu sei de duas que criam seus filhos bilíngues. Então, né, não é algo assim tão comum. E tem um monte de gente que não é professor e que cria seus filhos bilíngues. Então, uma coisa necessariamente não tem a ver com a outra. A diferença é que eu tenho um conhecimento de língua que me ajuda, né, no dia a dia, mas meu marido é publicitário, tem um conhecimento de língua, estudou inglês durante muitos anos, mas, né, não é a profissão dele, ele não usa todos os dias, mas ele tá lá se esforçando para criar o Lucas bilíngue. Então, desde que ele tava na barriga, eu converso com ele em inglês, eu canto músicas para ele em inglês. Eu lia, né? Eu me lembro de ler alguns livros assim que eu achava legal, eu lia para ele em inglês. E aí, quando ele nasceu, eu já automaticamente falei com ele em inglês. Então, né, lá no hospital mesmo, quando me trouxeram ele, né, para os meus braços no quarto, eu conversava com ele em inglês e aí foi aumentando. O meu marido, quando ele era bem pequenininho, não falava inglês com o Lucas, assim, né, uma outra coisa ou outra, mas era muito português mesmo. Mas eu nunca vou esquecer que eu acho que o Lucas tinha uns 4, 5 meses, assim, mas eu nunca vou esquecer a cena, que era o Gustavo dando banho pra ele, dando banho nele sozinho e eu na sala, e eu ouvi ele de longe conversando com o Lucas em inglês. E aí eu pensei, nossa, acho que agora ele vai mesmo. E na verdade ele começou a falar mais com o Lucas em inglês quando ele viu que o Lucas começou a produzir, assim, quando o Lucas então tinha 11 meses ele começou a falar mais, com 9 meses ele já falou umas palavrinhas, mas com 11 meses, um ano ele já falava até bastante, assim, né, pra idade dele. E então quando o Gustavo viu, assim, que ele falava palavras tanto em inglês quanto em português, e que a gente dizia pra ele clap your hands, ou wave goodbye, send a kiss, sabe? Quando a gente falava alguns comandos e ele entendia, get the ball, where's mommy, where's daddy, esse tipo de coisa, e a gente via que ele entendia, acho que pro Gustavo aquilo foi, né, acalmando e ele viu, poxa, tá funcionando. Então hoje o Lucas é uma criança bilíngue, ele tem 3 anos e 8 meses, ele é de fato bilíngue, ele compreende as duas línguas, ele produz nas duas línguas, ele fala nas duas línguas. Ele brinca nas duas línguas, ele canta nas duas línguas, a gente conta histórias e ele faz de conta que está contando também nas duas línguas, né? Então, hoje a gente pode dizer que ele é uma criança bilíngue, né? Ele foi um bilíngue emergente, né? Quando pequenininho, e foi se desenvolvendo e ele é um bilíngue, uma criança bilíngue.
Para mim a decisão foi sempre muito simples, porque eu sabia de todas as vantagens. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre as vantagens de ser bilíngue. Então, e para mim foi tranquilo. E eu acho assim que um dos motivos pelos quais foi tranquilo eu criar o Lucas bilíngue foi porque eu dei aula para crianças. Então eu sabia brincar com criança, eu sabia cantar músicas para criança, eu sabia ler livros, né, de criança. Então esse meu vínculo afetivo com o Lucas, eu consegui fazer ele em inglês porque eu me conectava emocionalmente com aquilo que eu estava fazendo. E tenho muitas amigas professoras de inglês que não quiseram criar seus filhos bilíngues porque elas não conseguiam se conectar emocionalmente com o seu filho, sua filha, em inglês. As músicas que queria cantar em português, o jeito que sabia brincar em português, sabe aquele jeitinho quando tá no trocador, sabe? Cadê o nenezinho, cadê o pé da mamãe, sabe essas coisinhas assim? Elas não conseguiam fazer inglês, ou pelo menos soava falso, soavam que elas estavam dando aula de inglês. E aí não funciona realmente porque não é legal, né? Eu já falei isso várias vezes no Instagram, já falei no artigo. Pra mim o mais importante de uma relação de mãe e filho é ser mãe e filho, né? É ter um vínculo afetivo. O bilinguismo é legal? Tem milhões de vantagens? Tem. Mas nada nesse mundo deve vir antes dessa formação do vínculo afetivo com o seu filho. Então, por isso que aqui em casa eu não nego a língua portuguesa, a gente reza em português, então não é um tabu falar português aqui em casa, porque eu não quero silenciar meu filho, o que eu quero mesmo é ter uma relação de mãe e filho saudável. Mas se ela pode ser bilíngue, né, melhor ainda. Então, é por isso, né, e foi um desafio aprender um monte de coisas, tem palavras que eu nem imaginava, como é que se falava em inglês. E, e foi um desafio porque realmente é algo que né, a maternidade já é desafiadora, então fazer a maternidade todo esse maternar em inglês em muitos momentos foi desafiador. Mas tem sido muito recompensador, recompensante, tem sido muito bom, né, ver assim o Lucas produzir e o Lucas aprender e o Lucas gostar das duas línguas, né? E tá sendo bacana o retorno que a gente tem da escola, como que as profs percebem. Tem sido lindo, assim, de ver ele brincando nas duas línguas, ele identificando o que é uma língua e a outra. Então, não me arrependo de maneira alguma ter me dedicado a esse desafio de criar o Lucas bilíngue, certo? Se vocês têm alguma dúvida a respeito da criação bilíngue, o que vocês gostariam de saber, deixa um comentário ali embaixo que eu posso ler, me inspirar e fazer um próximo vídeo. Não esquece, né, de curtir e quem sabe também, se estiverem gostando desses vídeos, assinar para não perder nenhum vídeo do canal, tá certo? Thank you very much. Thank you for watching.